Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos no projeto Dica Fiscal, na matéria agora, disciplina Auditoria Independente. Eu sou o professor Cláudio Zorzo e a nossa dica vai ser sobre o conceito e as normas, a principal norma vinculada à auditoria independente. Nas dicas anteriores, eu tratei sobre um conceito genérico de auditoria, sobre as modalidades de auditoria e sobre a auditoria interna. Agora nós vamos mudar o viés, vamos enviesar o nosso estudo para a auditoria independente. É aquela auditoria executada por alguém de fora, começando pelo conceito. Vem comigo. Auditoria é o conjunto de exames metodologicamente estruturado, executado por um profissional competente que visa confirmar a exatidão de algo, mediante um confronto entre o planejado e o executado. Esta auditoria, galera, examina os registros contábeis e financeiros de uma empresa, por meio de análise documentais e coletas de informações referente ao controle do patrimônio, com o objetivo de obter elementos comprobatórios suficientes que permitam opinar se os registros foram efetuados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Muito importante esse conceito, porque o auditor ele emite uma opinião sobre os relatórios, mas ele examina as informações contábeis. Guardem isso. Vem comigo para o quadrinho aqui, ó. Vou botar aqui, ó, na tela, traz aqui. Olha aqui. Ocorre um fato contábil na empresa. Se você conhece um pouco de contabilidade, o fato contábil envolve, no mínimo, duas contas. Ocorre o fato contábil, vai vir o documento probante. O que a empresa vai fazer? Bota na tela. O registro nos livros. Registra o lançamento no livro diário e apura o saldo das contas no livro Razão. Com base nesses registros, a empresa elabora o balancete. Aqui começa a grande maioria dos exames dos auditores, sobre os balancetes que devem ser levantados mensalmente. O balancete final, ele é dividido em balancete aberto e fechado. O balancete aberto é aquele que tem todas as contas, servirá de base para a elaboração das demonstrações. Assim que forem elaboradas as demonstrações, olha aí, nós teremos o balancete fechado. Essas demonstrações contábeis serão analisadas pelo auditor. O auditor vai fazer uma análise sobre essas informações, mas com base no quê? Nos registros, no balancete, nos fatos. E aí ele emite uma opinião. O auditor opina sobre as demonstrações, mas ele examina os fatos que deram origem às informações que foram colocadas nas demonstrações. São os seguintes elementos integrantes de um trabalho de auditoria. Primeiro, o auditor independente, a parte auditada e os usuários. Nós temos como integrante um objeto, normalmente as demonstrações. Nós precisamos dos documentos e os critérios que serão aplicados, porque eu tenho que ter algo para auditar. O auditor precisa provar, isso é chamado de evidências e provas. E finda o seu trabalho com relatório. Galera, isso aqui já caiu em várias provas, não esqueçam. Esses são os elementos integrantes de uma auditoria. O auditor, o cara e a sua equipe, nós vamos ver uma dica. A auditada, tem que ter alguém que sofra auditoria, e os usuários que vão receber essa informação. Depois eu preciso ter um objeto. O que eu vou auditar? A documentação necessária. Onde eu vou aplicar meus procedimentos?
buscar as provas e emitir uma opinião. Beleza? Guarda isso. O auditor não pode obter segurança absoluta de que as demonstrações estão livres de distorção. O auditor ele trabalha sempre na busca de uma certeza razoável. Anotem aí, é esse o termo usado pelas bancas. Certeza razoável. Quando eu entrar na dica de risco de auditoria, eu vou falar sobre a certeza. Certeza razoável. Por que certeza? Porque ele examina uma pequena parte e sobre aquela pequena parte ele tem que ter certeza. Mas por que razoável? Porque essa pequena parte vai servir de base para emitir uma opinião sobre um todo. Sobre o que ele não examinou, a certeza é razoável. Sobre o que ele examinou, a certeza é absoluta. Conseguiram entender? Então ele tem uma certeza razoável. Isso porque uma auditoria tem limitações inerentes. Quais são as limitações? Natureza das informações. Às vezes as informações são complexas. Os procedimentos de auditoria. Por exemplo, o auditor não tem poder de polícia. Ele não pode chegar com um revólver. Ele tem que emitir um procedimento e analisar as informações que recebe. A necessidade de que a auditoria seja conduzida dentro de um período de tempo. Isso faz com que o auditor não consiga examinar tudo o que ele queria. Ele examina uma pequena parte, dando ênfase aos valores mais relevantes. E aí nasce o risco de auditoria, pois pode ter coisas fora do que ele examinou erradas. Na linguagem, a auditoria é comparar as práticas operacionalizadas com procedimentos previamente estabelecidos. É fazer um confronto entre o que deveria ter sido apresentado com o que foi apresentado, compreendendo o exame de documentos, livros, registros, inspeções e obtenção de informações, sempre na busca de mensurar a exatidão destes registros. Ela é considerada independente pela necessidade do auditor não ter relações com a auditada. Então, o auditor não pode criar suspeição sobre o seu trabalho. Ele não pode ter relações que criem suspeita com o seu trabalho. O profissional deve ter total independência junto à auditada e autonomia em relação ao escopo, à profundidade. Aí está uma das principais diferenças entre o auditor interno e independente. O auditor independente tem independência total. O auditor interno tem independência parcial. No entanto, ambos executam seus trabalhos com autonomia. O Conselho Federal de Contabilidade é quem emite as normas técnicas de auditoria, que são denominadas de NBCTAs, Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica de Auditoria. E também emite as normas que tratam da pessoa, Norma Brasileira de Contabilidade Profissional do Auditor, ou pessoal. Quando a norma se referir a trabalhos de auditoria, são NBCTAs, uma vez que os trabalhos devem estar em consonância com as normas de auditoria, que são similares às normas emitidas pelo IASB, ou ISA. ISA é do IFAC, perdão. Todavia, quando esta norma se referir aos profissionais ou às firmas, além de obedecer às normas técnicas da auditoria, devem obedecer às normas do profissional. Então, existem normas sobre a execução da auditoria e normas sobre a pessoa do auditor. Na ausência de alguma disposição específica, prevalecem as práticas já consagradas pela profissão contábil. Normalmente aqui entra o IBRACON, Instituto Brasileiro de Contadores, ou algum outro organismo que tenha poder normatizador no seu nicho, né? Por exemplo, o Instituto Internacional de Auditoria, ele emite normas de auditoria interna. O IBRACON, que congrega auditores independentes, ele emite seus pronunciamentos. E isso pode vir a ser aceito
quando não houver uma disposição específica. Todos os exames são efetuados de acordo com as normas geralmente aceitas. As NBCTAs caracterizam essencialmente essas normas. Essas normas são escritas no contexto de auditoria das demonstrações contábeis. Por isso que toda vez que nós relacionarmos auditoria independente, ela é vinculada à demonstração contábil, porque as normas brasileiras de auditoria, elas estão vinculadas, relacionadas às demonstrações. E outra coisa que a norma destaca, que é a responsabilidade do auditor garantir cumprimento com essas normas. Com isso, tacitamente, nós podemos entender que o auditor independente é o auditor contábil. Nas provas, isso cria confusão. Nós temos como principal a NBCTA 200R1. Ela trata das responsabilidades do auditor independente na condução das auditorias das demonstrações contábeis. Ela é R porque já foi revisada. Toda norma que estiver complementada pelo R já passou por uma revisão. Nós já temos R2, R3, quer dizer que já foi revisada 3 vezes. Então, de acordo com as normas, a auditoria independente é sobre as demonstrações contábeis, assim o auditor deve ser um contador. Contempla essa norma os seguintes aspectos: os objetivos gerais do auditor, a natureza e o alcance da auditoria, o alcance, a autoridade e a estrutura das demais normas. São mais de 37 normas de auditoria e essas normas todas acabam sendo exploradas. Então, meus amigos, a minha dica é: estudem a NBCTA 200R1. Para a partir daí, nós vamos nos dedicar com mais profundidade às dicas sobre o auditor independente. Beleza? Até a nossa próxima dica. Um abraço e sucesso!